Charles, congratulations. Your first title defense, but also a fight in which you got tested and got to prove your heart. So I'm just curious just how satisfied you are with the result tonight. Charles, parabéns pela tua primeira defesa de título e também uma luta na qual você foi testado. E eu gostaria de saber como é que você se sente depois de uma luta como essa. Olha, eu tô aqui pra fazer história. Eu tô aqui pra mostrar para pessoas que eu posso. Fala você, o que você achou da luta hoje? Listen, I'm here to make history. I'm here to prove to people that I can. You tell me what you thought about the fight tonight. Pretty amazing. You know, you had a lot of respect for Dustin coming in, and it was a tough struggle early on. What was your mindset as the fight was starting out? Uma luta incrível. Você teve muito respeito pelo Dustin e foi no início bem duro. Como é que foi para você assim que a luta desenrolou? Ele me respeitou, eu também respeitei ele. Né? São dois grandes lutando. A luta tem muitos estudos. Mas graças a Deus meu braço foi levantado. Foi como eu falei, eu não ia deixar ir para a mão do juiz. We respect each other a lot. I mean, I respect him. It was a lot of study early on, but then, as I said, I was going to have my arm raised, and that's what happened. Nice. In the second round, when you were able to get to the dominant position and really do damage there, were you surprised that he was still willing to stay on his back there? No segundo round, quando você entrou na posição de dominância ali e que você colocou ele na posição que você queria, você ficou surpreso que ele ficou ali e deixou você fazer o que estava acontecendo? Eu acho que na realidade o joelho veio fazendo a diferença, né? O joelho veio magoando, né? Foi isso que meio que pediu, veio magoando. Então, eu acho que quando eu botei ele para baixo ali, ele já estava um pouco cansado também da joelhada. E todo mundo sabe, ninguém quer fazer jiu-jitsu comigo, então eles vão ficar agarrando. Ele ficou agarrando e eu trabalhando as cotoveladas o tempo inteiro. I think that the knee actually did a damage, and that was a kind of product of just the knee kept hurting him. And by the time he got down on the ground, he knows no one wants to do jiu-jitsu me on the ground. So what you have is basically grab me. Yeah. Obviously, round 3, you come out very aggressive and get to the back immediately. I mean, at that point, did you think I'm going to be able to finish this fight quickly? Obviamente, terceiro round muito agressivo, já foi ele por trás, já montou ele e nessa hora ficou claro para você que é isso que ia acontecer, eu vou finalizar isso aqui, vou continuar com o meu título? Eu não deixo passar, né? Eu falo meu jiu-jitsu de oportunidade, apareceu, eu vou pegar. Eu cheguei ali, eu queria pegar, eu queria vencer. I don't let opportunities get away. I always say that I have opportunity jiu-jitsu, so I take advantage of the opportunity. When I saw I couldn't pass it up and I had to do it. During this successful run, you have this kind of fire and confidence that maybe you didn't have early in your career. I'm just curious kind of where you turned the corner, like what changed that now you have this confidence that you have now? Durante esse último momento na carreira, o momento mais recente, você está com fogo, você está com uma confiança que você não mostrava antes. Ele quer saber em que momento que mudou, que as coisas você acha que mudaram, que você ficou com esse fogo e essa confiança. Olha, a gente vem de 10 vitórias seguidas. A minha filha nasceu, eu mudei a chave, eu queria ser campeão, eu quero me manter campeão, eu quero construir um legado, sabe? Eu tô vivo, eu quero mostrar que eu tô vivo. As pessoas falam que eu não posso, eu mostro que eu posso. 10 straight wins. My daughter was born, I can kind of turn the key. And I changed, and I just changed for the better, and it's a legacy. I want to make history, I want to build a legacy, I want to show people that I can. Last thing for me, it looks like Justin Gaethje will be next. I'm curious if it's going to be kind of a personal fight for you. You seem to get a little bit angry when his comments were brought up earlier this week. Parece que a próxima luta vai ser contra o Justin Gaethje e você parece também ficar um pouco bravo com os comentários que apareceram aí ao longo dessa semana que ele falou. Olha, de verdade, eu não ligo para o que os outros falam. Eu venho aqui e faço. Eu não fico falando, eu não fico na internet, não fico no Facebook e no Twitter falando o que os outros acham, o que eles deixam de achar. Eu venho aqui e faço. Eu sou o campeão, eu provei mais uma vez que sou campeão. Não importa quem é o próximo, eu vou estar aqui pronto. Listen, I don't care. I come here and I do it. I'm not on the internet. I'm not on Twitter. I'm not on Facebook trying to show people what's going on. I'm here. I'm the champion. I have this belt. I'm going to keep defending it. I don't care what people say. I'm going to do me. Congrats, champ. It's not often that the champion goes into a title fight and is the underdog. Obviously, there's been a lot of talk over the last several months about Dustin Poirier being this uncrowned champion. I just wonder, did you feel disrespected coming into this fight? Parabéns, campeão. Não é muito comum que um campeão entre numa defesa de título como azarão em bolsa de apostas. E como é que você sente essa
essa coisa dele ser um campeão não coroado e como é que você se sentiu em relação a isso? É como eu falei, eu não ligo porque as pessoas acham, deixa de achar. Eu vou e faço acontecer, né? Quase todas as vezes que eu entrei aqui, eu entrei como um cara que não merecia, como um cara que não era o campeão, e eu mostro. O que eles falam agora, que eu não aguento tomar porrada, olha tudo que eu venho fazendo. Eles falam que eu desisto, olha tudo que eu venho fazendo. O que eles vão procurar saber agora, fazer? I don't care. I don't care what people think. I don't care what they say. I mean, look at what they've been saying about me. So they say, I can't take hits. Look at what I've been doing. They say, I quit. Look at what I've been doing. So I'm just going to continue to do what I do. You even mentioned it right there. They say I can't take hits, that type of thing. The way these last 2 fights have gone, where you are overcoming the adversity and then you come out the champion, is that you take extra pleasure almost in being able to win these fights these ways and disprove all of these things. Isso que você mencionou, de aguentar e levar porrada e dar a volta por cima, que você não desistiu e que você continuou e que você deu essa volta por cima, você sente que tem um prazer adicional pelo fato de ter passado por essa adversidade e ter vencido esse desafio e ganho dessa maneira? Com certeza, olha só, a nossa equipe é Chutebox Diego Lima, né? Todos os dias é uma guerra. Todos os dias. Todos os dias eu tomo um monte de pedrada na cabeça, sabe? E continuo andando pra frente, querendo mais, querendo mais, querendo mais. Isso aqui é um prazer gigantesco, vir aqui lutar, mostrar que a gente pode tomar porrada, andar pra frente e vencer no final. Listen, my team is Chutebox Diego Lima. It's a war every day. I take hits, I take stones to my head all the time, and I'm still standing. So it's a pleasure to actually be here and be able to do this and do what we do for all you to see just continue on. Congratulations. Parabéns, Saber. Charles, right here. When the fight ended, Dustin came up to you and he said he wanted to donate $20,000 to a charity of your choice in Brazil. Can you just tell us your thoughts on that and what that meant to you for him to say that right after the fight? Assim que a luta terminou, o Dustin foi para você e falou de uma doação de $20 mil para a caridade da sua escolha, para a instituição da sua escolha. Eu gostaria de saber o que você pensou desse momento e o que isso significou de receber essa... Olha, né, eu falei pra ele ali, né, que ele faz a mesma coisa que eu, né, mas faz um trabalho social, então isso é muito importante pra gente, lutadores que estamos ali, poder fazer esse trabalho social. E fiquei muito feliz com essa doação dele, né, eu falei que iria fazer algo diferente dessa vez no Guarujá e com certeza a gente vai fazer. Very happy. Plus, he does what I do. We have a lot of social work. We work a lot in the community. So I've said all along that I wanted to have a different kind of Christmas. So not just my community, but all the communities of Guarujá, a beach outside of São Paulo. I want to make sure that they have a different Christmas this year. Charles, just a quick one. Did a fan steal your glasses when you were leaving the octagon? Uma perguntinha. Um fã roubou o seu óculos quando você estava saindo? Ele roubou, ele queria pegar meu óculos, queria usar. Yeah, he stole it. He wanted to take it and he didn't wear it. Did you get them back? Você recuperou os óculos? Pegamos, a gente pegou. Na hora os seguranças do UFC pegaram e tomaram dele de volta. We got it back. The security guys from the UFC took it back. Just one more for you, Charles. As far as the fight with Justin Gaethje, we saw how he struggled on the ground against Khabib. Do you feel like if you get him there, that's going to be a very big advantage for you in that potential matchup? Só mais uma pergunta dele. Sobre uma luta com o Justin Gaethje, você sabe como ele foi difícil para ele no chão com o Khabib? Você acha que é isso que aconteceria? Você teria que colocar ele pro chão e essa é a chave para ganhar dele? Olha, acho que luta é luta, né? Lutas são lutas. A gente treina todos os dias para poder melhorar, evoluir, né? Então, vamos pensar, vamos ver o que a gente vai fazer. Como eu falei, eu não me preocupo com quem eu vou lutar, o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma equipe gigantesca para montar uma estratégia e a gente deixar ele fazer acontecer. Listen, it's what I've always said. Is like a fight is a fight. I'm gonna do what I do, and we're gonna plan around whoever the opponent is, and we're gonna do what's needed, and we're gonna just continue to train and make it happen. Charles, down here to your right. I asked you earlier during the week that if you believed in the old adage that you weren't a champion until you defended your belt. You said that you didn't agree with that and all your previous achievements attested to the fact that you were a champion. Now that you've registered your first title defense, has that changed? And do you feel like more of the undisputed lightweight champion? Ele falou durante a semana, numa outra entrevista que a gente fez, que existe aquele ditado que diz que um campeão só é um campeão realmente
quando ele defende o título. Hoje, com o título defendido, com o cinturão ainda seu, você sente que isso mudou a tua percepção pelo fato de você ter defendido o teu título, ou qual que é a tua percepção em relação a isso? Não, foi como eu falei, né? Eu se tornei campeão quando eu ganhei do Michael Chandler. E eu fiz por isso. Eu fiz por ódio. Hoje eu só vim aqui e defendi aquilo que é meu. Então, eu creio que, como eu falei, eu fui campeão em maio, quando eu ganhei o cinturão. E agora eu só vim defender aquilo que é meu. No, stand by what I said. I won when I became a champion when I won the belt, and all I did was to come here and defend it, and I just basically defended what's mine and kept it. Thank you. Aqui, campeão. Khabib tweeted before a fight that he was rooting for Dustin Poirier, but then afterwards he congratulated you and sort of gave you your props. Will that always be kind of a fight that got away, the one that got away, that you never got to test yourself against him? O Khabib, antes da luta, ele falou que estava torcendo pro Dustin, mas aí depois da luta ele realmente deu os louros da vitória e te aplaudiu pelo que aconteceu. A luta com o Khabib é aquela que escapou, que acaba sendo aquilo que faltou, que não vai acontecer? Olha, de verdade, né? Como eu falei, eu não ligo muito o que as pessoas pensam. O Khabib foi um grande campeão, teve uma grande história, mas o campeão tem nome agora, se chama Charles Oliveira, né? Ele se aposentou, agora a gente está construindo o nosso legado. Não tem essa de, não, tinha que ser o Khabib, não. Agora é o novo legado, se chama Charles Oliveira, esse é o novo campeão. I said that I really don't care what people think. He was a great fighter, great champion. He had his history and his legacy, but he retired, and now history and legacy have a new name, and it's Charles Oliveira. And that's from now on, that's going to happen. There's not this thing of like, it didn't happen, the one that got away. It's what we could do. Great answer. And Dustin Poirier was here earlier, obviously kind of crushed that, he's tried twice now, not managing to capture a title. You guys have a lot of respect for each other, obviously. Do you have any kind of a message for Dustin Poirier going forward? O Dustin Poirier estava aqui antes e, obviamente, derrotado, um pouco arrasado pelo fato que é a segunda chance que ele teve para ter isso e não conseguiu chegar lá. Você tem alguma mensagem para ele, para o Dustin, seguindo adiante no futuro? Cara, deixa um grande campeão, né? Um cara que tem uma trajetória gigantesca, um cara humilde do bem. A gente tem que ter fé, acreditar. Campeão é aquele que perde, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Eu fiz isso diversas vezes. Ele também pode fazer. Man, he's a great champion. He's a great fighter. He has humble beginnings, just like myself. And it's like you have to continue to believe. And when you get down, a champion is someone who gets down and gets back up again. And that's what he needs to do. And continue on and pushing forward. All right, and last one for me. Speaking of, championship mindset, I'm sure it would mean a lot to you to be able to defend your title in Brazil, but with the way that the world is, it seems a little bit uncertain. Where do you stand about it? How important would it be for you to be able to do that? And if it doesn't happen, are you all right with that? Última pergunta dele. Obviamente seria muito bom continuar defendendo esse título no Brasil. Uma luta lá, para todo mundo ver, mas da maneira como o mundo está sendo, com as coisas que estão acontecendo, isso acaba ficando um pouco de frustração até. Você acha que, puxa, gostaria que fosse no Brasil, mas infelizmente não vai poder acontecer? Olha, com certeza, se ele defender meu cinturão no Brasil, isso é uma coisa que vai acontecer. Né? As coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. Eu estou pronto para lutar em qualquer lugar do mundo. Né? Então, mas com certeza seria um prazerzaço gigantesco defender meu cinturão no Brasil. Quem sabe, pode acontecer. O ano está mudando, as coisas estão acontecendo. Surely that's something that's actually going to happen, but we understand that it's not our time, it's God's time, and that's how we work. And the world is changing, things are getting better, and hopefully that's going to happen, and it's going to be amazing to defend the title in Brazil. Obrigado. Charles, right here. Charles, about this time last year, it looked like the lightweight picture, there wasn't a really spot for you. We weren't sure who your opponent was going to be, what would happen with the belt. And now people are saying, one of the best runs by any lightweight in UFC history. Can you put into words what it's like to just have had this entire 12-month stretch? Charles, ao longo de um ano atrás, parecia na divisão de peso leve, parecia que as coisas que não haviam lugar para você, que quem seria o oponente, com quem estava o cinturão,
e de repente tudo aconteceu e agora estão falando uma das melhores sessões de vitórias e trajetórias de um campeão no UFC. Como é que você coloca isso em perspectiva para todo mundo esse ano que passou? Há um ano e como as coisas estão? O homem lá de cima. A minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Eu segurei ela e não soltei. Eu acreditei. Sabe? Eu acreditei que eu poderia ser campeão. Que eu poderia fazer história. Que eu poderia mostrar para as pessoas que da onde que eu vim, aonde que eu tô, aonde eu quero chegar. E o homem lá de cima pegou e me ajudou nisso. Ele acreditou na minha história. The man upstairs. My faith is the size of a grain of mustard, but it's just strong, and I did not let go throughout this whole thing. And then God kept saying, "This is you deserve this. You're gonna get a chance," and you continue to make history and make legacy. And as it turns out, that's what happened. What made the difference in keeping that faith? Because I'm sure at times, whether it was losses or anything else in life, it was at times difficult. What made the difference that you kept believing even when it was hard? O que fez a diferença de você manter essa fé? Porque existem momentos que a gente tem os nossos baixos, tem derrotas, tem reveses, e mesmo assim você manteve a sua fé. O que fez a diferença para você manter a fé nesses momentos, Rick? Se você tem fé, não importa o momento que você tá. Eu costumo falar que a vida é igual uma roda gigante. Você tem que saber aproveitar o momento que está lá em cima para quando você pegar na parte de baixo, você sobreviver, porque você vai subir de novo. Então minha fé não importa se eu estou lá em cima ou se eu estou lá embaixo. Ela é do mesmo jeito. Sabe? Você tem que acreditar 100% nisso. Se você tem fé, irmão, você vai mover montanhas. Você faz coisas que ninguém acredita. Se você contar, as pessoas falam mentira. Isso é fé. You have to keep your faith regardless of the moment. The moment doesn't matter. Your faith does. And I always like to say that the world's like life is like a Ferris wheel. So you're going to be up on top. And remember that when you go all the way down, to go back up again. Because it's going to happen. Continue pushing forward, continue doing things, and it's going to happen for you. And your faith needs to stay put as it is, as strong as it can be. Thank you, Charles. Congratulations.